Hoje eu vou mostrar como fazer um cristal. E não é um cristal qualquer não, é um baita de um cristalzão azul. Para fazer essa espécie de pedra mágica, eu vou usar só dois ingredientes. O primeiro deles é óxido de hidrogênio, mais conhecido como água. E também vou usar um sal azul chamado sulfato de cobre. O sulfato de cobre é muito usado como fungicida, ou seja, ele mata fungos. E não é porque ele é um sal que significa que pode comer, não. Esse sal aqui é um sal venenoso. Primeiro eu vou esquentar a água até ferver, pegar 100 ml dessa água quente e começar a colocar sulfato de cobre. Eu vou colocar o máximo possível de sulfato de cobre até ele parar de dissolver, ou seja, a gente vai ter uma solução saturada de sulfato de cobre. Para separar esse líquido azul do restinho de sulfato de cobre que ficou no fundo, eu vou mudar o líquido para outro becker. Agora eu preciso deixar essa solução descansando de um dia para o outro, mas é claro que ontem eu já preparei isso aqui. Dá só uma olhada no que existe no fundo desse becker. Mas calma, esses daqui são só os filhotinhos de cristal. Eu vou escolher um cristalzinho desse aqui, separar e colocar esse cristal junto de uma nova solução saturada de sulfato de cobre. Para fazer essa solução nova, eu posso dissolver na água os cristalzinhos que eu acabei de fazer. Esse cristalzinho que ficou lá no fundo vai servir como uma espécie de semente para o cristal grandão. E eu tenho que deixar isso aqui descansando por pelo menos uma semana. Mas é claro que eu já preparei essa solução mais de uma semana atrás e o cristal grandão tá aqui dentro. Agora vamos entender direitinho como é que esse cristal se formou. Se eu pegar 100 ml de água bem gelada, eu vou conseguir dissolver mais ou menos 15 gramas de sulfato de cobre. Mas se eu pegar uma água bem quente, quase fervendo, eu já consigo dissolver mais ou menos 70 gramas de sulfato de cobre. Ou seja, se a água estiver quente, eu consigo dissolver muito mais sulfato de cobre. Mas o que acontece se eu dissolver tudo isso aqui na água quente e aí eu deixo a água esfriar até chegar nessa temperatura? O que acontece é que vai ter muito mais sulfato de cobre do que deveria ter na água gelada. E aí essa diferença, esse sulfato de cobre que vai estar sobrando, vai acabar se cristalizando. Outra coisa que acontece na nossa experiência é que conforme a gente deixa essa solução descansando durante semanas, ela começa a evaporar, a água começa a ir embora, mas ela deixa o sulfato de cobre aqui. Então esse sulfato de cobre que vai sobrando aqui no nosso becker, ele também vai se transformando em cristal. Outra coisa legal de saber é que esse sulfato de cobre aqui, que está mais ou menos num formato de areia, é exatamente a mesma coisa desse outro aqui que está em cristal. É que nesse aqui os cristais estão bem pequenininhos e nesse aqui o cristal é grande. Se você está pensando em abrir uma fábrica de cristais de sulfato de cobre, lapidar isso aqui e vender pingentes azuis para pessoas milionárias, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o sulfato de cobre ele só é bonito assim, ele só tem esse azul vivo quando ele está misturado com água. Esse aqui é um sulfato de cobre pentaidratado, ou seja, para cada molécula de sulfato de cobre existem 5 de água. E aí conforme ele vai secando, ele vai se transformando em sulfato de cobre anidro, que é um sulfato de cobre que tem um azul muito mais claro e ele vai começar a esfarelar, ou seja, esse cristal vai virar um pó azul claro parecido com sabão em pó. E eu sei que bastante gente vai me perguntar o que essa pedra esquisita está fazendo aqui no meio do cristal. O que acontece é que quando eu fiz esse cristal, eu coloquei aquela sementinha, aquele cristalzinho pequenininho em cima de uma pedra de construção para o cristal crescer em cima da pedra. Mas o que aconteceu foi que o cristal ficou muito maior do que eu imaginava e ele acabou engolindo a pedra. Mais experiências como essa aqui você encontra na série Super Química.